Que Deus abençoe muito a sua vida de uma forma toda especial e poderosa. Você está aqui no canal Pastorando, todos os dias uma oração com fé para a sua vida com uma reflexão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu pedido de oração nos comentários que nós estaremos orando por sua vida. Antes de orar com você hoje, eu te faço uma pergunta. Você já ouviu a voz de Deus ou consegue ouvir a voz de Deus? Deus sempre falou, de Gênesis a Apocalipse. O detalhe é que até no livro de Malaquias, Deus falava audível com o homem. Imagina este privilégio. Hoje, sabemos que Deus fala ao nosso coração, no nosso entendimento, e conseguimos compreender isso. Mas, para que eu possa ter esse nível de sensibilidade e entendimento, o que é que eu preciso fazer? E ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que todas as pessoas que entraram em comunhão com Deus, elas acabaram desenvolvendo a capacidade de ouvir a voz de Deus. Algumas até com dons especiais de revelação e de visão. Mas a pergunta é: no que a voz de Deus se difere das demais vozes que existem no mundo? Existem 3 espíritos na terra: o de Deus, o do homem e o do maligno. A voz de Deus é diferente em tudo, porque ela é uma voz mansa, e quando a pessoa ouve, ela sente paz, tranquilidade, e ela tem certeza. A voz de Deus traz força. O próprio Jesus, combatendo o mal, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós entendemos que a voz é o principal meio de comunicação. A segunda voz é a voz do homem. Quando eu falo homem, genérico para homem e mulher. Mas como é que eu sei que é a voz do meu coração que fala? Porque todas as vezes que o seu pensamento, que nada mais é do que uma voz que fala com você mesmo, ele sempre tem dúvidas. A voz do pensamento é a voz da dúvida. Eu quero, eu não quero, faço, eu não faço, fico, eu vou, e assim por diante. Agora, a voz do maligno traz medo. Por isso, tantas crises de ansiedade e de depressão. E quantas não são as pessoas que você já ouviu alguma matéria que dizia: eu ouvi uma voz e tive o desejo de me matar, praticar o autoextermínio. Essa é a voz do maligno. E nós, quando escutamos a voz de Deus ela traz paz ao nosso coração. A voz do nosso coração traz dúvida, incerteza, e a voz do maligno, medo. Mediante essas 3 coisas, nós podemos entender coisas mais profundas. Por exemplo, se nós lemos o livro de Gênesis, toda vez que Deus falou, Deus fez. Está escrito: acaso Deus falaria Deus e não faria? Pense comigo. Deus disse: haja luz. Deus disse: haja separação. Deus disse: terra produza, água produza. E se nós olharmos, a terra não tem um ouvido, a terra não tem uma orelha como nós temos, e ouviu. Imagine, por que é que Deus fala com algumas pessoas e não acontece nada? Porque o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O fato pelo qual muitas pessoas não conseguem reagir à voz de Deus é porque elas não são de Deus. E esse exemplo é fácil de entender. Se você chega na sua casa, tem alguém que conhece a sua voz, porque está acostumada, a sua voz está familiar. E quando a voz de Deus fica familiar, o milagre acontece. Foi assim que Deus disse para Ananias: vai à rua chamada direita e unge um homem chamado por nome de Saulo a Paulo. Ore por ele. Ananias ouviu a voz de Deus, Deus deu o endereço, Deus deu tudo a ele. Imagine que privilégio você ouvir a voz de Deus. Mas pense comigo, antes de ouvir a voz de Deus, você que é filho precisa aprender a ouvir a voz do seu pai. Você que é membro, ouvir a voz do seu pastor. Porque você que é casado, ouvir a voz da sua esposa, ou ouvir a voz do seu marido. Porque se nós não ouvimos as pessoas da terra, será que nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus que está no céu?
Se você não consegue ouvir o gemido de alguém que está necessitado, padecendo necessidade, você vai conseguir ouvir a voz de Deus? É claro que não. Por isso, quando Deus disse para Samuel, ele não entendeu quem era. Segunda vez, e o pastor dele disse, é o Senhor que está te chamando. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, é porque Deus já te chamou. Vai trazer um entendimento ao seu coração e você vai muito além do que imagina. E eu quero orar por você, para que os seus ouvidos espirituais se abram, para que Deus possa falar ao seu coração, você possa ter discernimento, compreender, viver grandes experiências. Se você é uma serva muito usada, se você é um servo muito usado, e assim você possa ser feliz, até porque a palavra de Deus, que é a sua voz, penetra mais profundo no nosso coração. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, no dia chamado hoje, meu Deus, eu apresento, meu Pai, esta vida que veio aqui orar, ouvir a sua palavra. Vem, meu Pai, guardando do alto da cabeça a planta dos pés, tira todo o peso, toda a dor, todo o cansaço, toda a tristeza. Faz a diferença, meu Deus, e manifesta da sua vitória. Toca com o teu sangue, derrama do teu espírito e manifesta do teu querer. Que a luz do Senhor seja derramada, que verdadeiramente o seu bálsamo esteja passando e a graça do Senhor, meu Pai, esteja visitando. Papai querido e Deus das luzes, venha fazendo com que cada dia mais possamos ouvir a sua voz nas pessoas simples, nas vozes de quem anuncia a sua palavra, e que possamos, meu Pai, silenciar as vozes que não são do Senhor, a voz do pecado, a voz do tentador. Pai, que nós nem venhamos ouvir, mas que nós possamos dar atenção à sua voz, a cada dia mais possamos experimentar do seu poder, que nesse momento agora, meu Pai, possamos receber mais de Ti, de uma maneira especial e poderosa, para que o Teu poderoso nome seja glorificado, e que de hoje para todo sempre a Tua presença seja manifesta e derramada. Toca, meu Pai, com Teu poder e a Tua graça, e verdadeiramente os Teus sinais sejam derramados. Ah, soberano Deus, limpa o coração dessa vida que nesse momento me ouve, para que ela possa Te ouvir também e possa vencer, crescer e fazer a diferença, vivendo aquilo que só o Senhor tem e desfrutando daquilo que só o Senhor pode dar, de hoje e para todo sempre. Assim eu abençoo, declaro bênçãos e vitórias em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, e você vai ouvir a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus se apaixona, porque Ele é o nosso Criador. E como Criador, nós temos prazer em cumprir aquilo que Ele nos diz. Deixa Deus falar no seu coração e tenha uma vida mais que abençoada. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, envie para um amigo seu, para uma amiga, diga: eu lembrei de você, eu sei que você ouve a voz de Deus, e de repente essa pessoa procura um assunto nesse tema e isso vai contextualizar com a vida dela. Nos ajude a evangelizar, indique esse canal para mais pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas e possamos continuar fazendo a obra social. Deus te abençoe muito.